Vai começar o Brasileirão 2024 e neste vídeo eu vou te trazer um guia completo sobre os 20 times que vão disputar a competição em 2024. Então fica comigo até o final deste vídeo aqui no canal Estevão Júlio Esporte Clube, que é um espaço para a gente falar de futebol nacional, futebol internacional e outras modalidades também. Já quero te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, para você se inscrever neste canal, ativar as notificações para que você não perca nenhum outro vídeo aqui e faça esse canal crescer também, para o YouTube entenda que esse vídeo é importante e que você pegue o link desse vídeo e compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, Telegram, Twitter e outras redes sociais, beleza? Então, gente, já neste final de semana vai começar mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol, o campeonato de futebol mais importante do futebol brasileiro. Ao todo aí 20 equipes, né, disputando entre título, vaga na Libertadores, vaga na Copa Sul-Americana, vagas também na Copa do Brasil, né, por que não? E lutando também contra o rebaixamento para a segunda divisão. E o GE. Globo é, publicou uma série de análises técnicas e táticas e outras informações sobre as 20 equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro no blog do jornalista Rodrigo Coutinho. Eu quero fazer menção dele aqui e dar os créditos a ele. E a partir dessa análise que ele fez criteriosa, ele que assistiu a mais de 150 jogos, né, ele publicou isso lá no Twitter. A partir da análise do trabalho do Rodrigo Coutinho, eu vou trazer aqui para vocês informações sobre as 20 equipes que vão disputar o Brasileirão deste ano. Vou fazer isso por ordem alfabética. Né? E como são muitas informações, então não se incomoda, né? Porque estou com uma série aqui de informações para trazer o melhor para você assistir o vídeo e ficar bem informado do que vai de como as equipes, né, chegam para esse Brasileirão. Vou deixar o link na descrição também aí para você, caso você queira ler com mais detalhes as informações dos seus times, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou trazer as principais informações sobre os times do Brasileirão Série A 2024 em ordem alfabética, começando aí pelo Atlético Paranaense que acabou de ser campeão lá do estado do Paraná, vencendo o Maringá na final. O Atlético Paranaense é muito forte, né, jogando na Arena da Baixada, Arena da Baixada que é um grande trunfo para o Furacão em campeonatos brasileiros e em outras competições também, né? Então, com certeza, o Furacão, treinado pelo Cuca, vai fazer bom uso dos seus jogos na Arena da Baixada. Tem a questão do gramado sintético também, que com certeza vai fazer diferença para o Furacão em 2024 no Campeonato Brasileiro. A equipe está muito bem na temporada, ao todo são 7 vitórias em 7 jogos e dessas 7 vitórias, 3 foram goleadas, né? Então a equipe começa uma temporada aí muito bem, que já teve troca de técnico, inclusive, né? O Atlético Paranaense começou com o Osório no comando do time, não deu certo por diversas questões. O Atlético Paranaense acabou de trazer o técnico Cuca, né? Que estava envolvido naquela questão do abuso sexual na época de jogador de futebol lá na Suíça. Ele que, inclusive, fez uma declaração, leu um pronunciamento, né, se desculpando, né, dizendo que pretende atuar para que essa situação diminua cada vez mais e que outras mulheres não passem, porque pelo que a menina que estava no caso em que ele estava envolvido passou, e outras mulheres que sofrem com isso diariamente também. O Atlético Paranaense do Cuca, né, já pensando no Cuca e no trabalho dele, tem uma média de gols marcados superior a 3 a cada 90 minutos. Então o Atlético Paranaense começa a temporada muito ofensiva, né? Esse time do Atlético Paranaense que a gente vê ao longo dos últimos anos aí tem esse DNA bem ofensivo, de partir para cima, e é o DNA do técnico Cuca também, que monta equipes que pressionam bastante os seus adversários. Né? E falando disso, essa marca do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada, né? Que é ser vertical, jogando sempre ele para frente, rápido e agressivo, é a marca do Furacão dentro de casa. Além disso, o clube decidiu apostar na volta do técnico Cuca, ele que chegou a assumir o Corinthians, né? Mas aí por conta da repercussão desse caso de estupro, né? Na época em que ele era jogador de futebol, Corinthians muito envolvido nessas questões sociais também, de direitos da mulher, questão de religiões, enfim, é um clube
chamado também de Clube do Povo, né? Então ele ficou pouquíssimos jogos à frente do Corinthians e desde então estava sem clube. E o Atlético Paranaense traz o Cuca para o mercado e vai tê-lo como seu técnico do campeonato brasileiro. E o time tem evoluído de forma muito rápida com ele, né? Com o Osório o time estava muito mal, não estava rendendo bem, e o Cuca chegou à equipe do Atlético Paranaense e os resultados já são muito bem vistos, né? Tanto no Campeonato Paranaense como na Copa Sul-Americana, em que o Atlético Paranaense já tem 2 vitórias em 2 jogos. Um destaque também para esse time do Atlético Paranaense é o Mastriani, atacante que estava no América Mineiro, foi contratado para ser o titular e já fez 7 gols em 11 jogos, né? E o Pablo também, que a gente pode dizer que é um cara que está na história do Atlético Paranaense, também tem recebido minutagem com o técnico Cuca, então o técnico já mostrando que tem conhecido o seu elenco, que sabe com quem pode contar, porque o Campeonato Brasileiro é bem longo, né? São 38 rodadas, campeonato que vai acabar lá para novembro, dezembro. Outro destaque que a gente vale falar aqui, que esteve na seleção brasileira agora nos amistosos contra Inglaterra e Espanha como titular, é o goleiro Bento, né? Que traz muita segurança à defesa do Atlético Paranaense. E para finalizar o Furacão, a equipe tem se fortalecido nas últimas semanas na questão das bolas paradas, né? Tanto ofensivas quanto defensivas. O Atlético Paranaense tem outros jogadores muito importantes, como o Fernandinho, ali no meio de campo. É uma equipe que promete brigar ali, acredito eu, que por Libertadores, por vaga na Libertadores, né? Isso, ou Sul-Americana, né? Talvez na pior das hipóteses, mas vejo o Atlético Paranaense brigando por vaga na Libertadores da América no Campeonato Brasileiro de 2024. Falamos de outro Atlético agora ali no Centro-Oeste, o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense voltando aí, né, da segunda divisão. É uma equipe que começou a temporada de maneira instável, porque perdeu 4 dos primeiros jogos no Campeonato Estadual, Campeonato Goiano, mas depois engatou uma série aí de 15 vitórias seguidas. Então a equipe conseguiu se organizar, obviamente dentro do seu contexto ali de campeonato goiano e a Copa do Brasil também, porque atropelou no mata-mata do próprio campeonato goiano e nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil. Então o Atlético Goianiense já chega aí à terceira fase da Copa do Brasil e vem arrumado aí para disputar o Brasileirão. Que tem Jair Ventura como técnico, né? Jair Ventura fez um bom trabalho no Botafogo, por exemplo, levando a equipe às quartas da Libertadores de 2017, muito conhecido por montar times mais fortes defensivamente, né? Jogando de maneira reativa, né? Se defendendo bem, saindo em contra-ataques, né? Para tentar fazer o seu gol. E o Atlético Goianiense, perdão, nesse período já com o Jair Ventura no seu comando, conseguiu desenvolver padrões bem organizados e efetivos, né, ao passar mais tempo com a bola nos pés. Porque um time reativo, né, como gosta de jogar o Jair Ventura, é um time que, entre aspas, né, abdica de ter a bola, prefere se defender mais, né, para quando tem essa bola resolver a parada de maneira bem rápida, bem sucinta, né? Mas o Atlético Goianiense tem conseguido, apesar de jogar dessa maneira, de ter a bola, de trabalhar um pouco mais as jogadas. São 50 gols, né, em 19 jogos aí do Atlético Goianiense, uma média de 2,63 por partida. Então a equipe está muito bem, repito, dentro do seu contexto, mas que já está na terceira fase também de uma competição nacional, que é a Copa do Brasil. Né, e tem no banco de reservas um grande nome do futebol brasileiro, já passou por seleção brasileira, já foi campeão brasileiro, é, inclusive, né, Wagner Love, que tem 39 anos, né, tá no banco de reservas, mas entra todo o jogo ali no segundo tempo e já fez 6 gols na temporada pelo Atlético Goianiense, além de somar 2 assistências. Então aí chega aí o Atlético Goianiense, que tem ali entre briga para não voltar para a segunda divisão, mas pode beliscar uma Sul-Americana também, quem sabe, né? Algumas temporadas atrás a equipe foi, se eu não me engano, às semifinais da Copa Sul-Americana, mas na mesma temporada acabou caindo para a segunda divisão. Então aí, isso é o Atlético Goianiense para o Brasileirão
de 2024. Continuamos na série dos Atléticos. Agora Atlético Mineiro, timaça aí com Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa, Zaratio, entre outros, Guilherme Arana na lateral esquerda. E agora tem um novo técnico aí, e sua comissão técnica, Gabriel Milito, técnico que durante 3 temporadas comandou a equipe do Argentino Júnior, fazendo boas campanhas, inclusive na Copa Libertadores da América. Acabou de chegar em Belo Horizonte, já foi campeão mineiro em cima do maior rival, o Cruzeiro, e agora o Atlético Mineiro é pentacampeão mineiro, né? É campeão por 5 vezes seguidas, então vem com moral aí já para o começo do Campeonato Brasileiro, além de 2 vitórias em 2 jogos na fase de grupos da Libertadores, venceu o Caracas na Venezuela e acabou de vencer o Rosário Central jogando em Belo Horizonte, na Arena MRV. E a chegada do Gabriel Milito é uma esperança de esse time estrelado do Atlético Mineiro render o que se espera dele, né? São muitos bons jogadores, investimento muito alto que foi feito no Atlético Mineiro, pelo menos aí desde 2020, 2021. 2021, quando a equipe foi campeã brasileira e campeã da Copa do Brasil. Até pouco tempo atrás, o técnico Felipão, Luiz Felipe Scolari, era o técnico do Atlético Mineiro, mas não conseguia extrair o melhor que esse time poderia oferecer. A equipe melhorou ainda mais agora, aí, como por exemplo, né, a chegada do Gustavo Scarpa, que estava no futebol europeu. Então, o Gabriel Milito é a esperança, né, de que esse time do Atlético Mineiro renda aquilo que se espera dele para a temporada como um todo, né? Mais especificamente aqui para o Campeonato Brasileiro, pensando em vagas já na Libertadores do próximo ano e até a briga pelo título do Campeonato Brasileiro de 2024. Atlético Mineiro que foi muito bem no último Brasileirão, ficando ali no G4 e classificando direto para a Libertadores deste ano. E tem a briga muito boa no meio-campo, né? Como eu falei, o time do Atlético Mineiro é muito bom. Tem jogadores como Igor Gomes, Zaratio, Alan Franco, Bataglia, Otávio, Edenilson e o Pedrinho, né? Que vão lutar para serem titulares aí durante o ano. E como eu falei também já no começo do vídeo, né? Uma temporada longa, 38 rodadas. Então é bom ter um plantel qualificado. O Gabriel Milito, né, vai ter bons jogadores para trabalhar e aos poucos aí implementando a sua ideia de jogo. Ele que já tem conseguido dar uma cara muito legal aí pro Atlético Mineiro, equipe que pressiona bem, dando mais liberdade para o Guilherme Arana atuar quase como que um ala ali, né, chegando bem à frente. A dupla de ataque ali, Paulinho e Hulk, né, que já era muito boa e agora com mais coordenação técnica ali, né, do Gabriel Milito vai ficar ainda melhor. Então esse time do Atlético Mineiro promete muito, né? Vai com certeza brigar por Libertadores e acredito eu que vai brigar pelo título brasileiro também. Outro time aí que fez muitos investimentos, né, já para essa temporada aí, pensando em mudar o seu patamar, mas a sua temporada começou ainda de maneira meio que decepcionante, é o Bahia, né? Bahia que foi comprado, a sua SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, pelo Grupo City. Bahia que fez a sua pré-temporada em Manchester, teve uma troca ali, uma espécie ali de um networking com jogadores do Manchester City, né? Várias fotos com De Bruyne, Bernardo Silva, com Pep Guardiola, entre outros. Né? O Bahia teve essa oportunidade de ir para Manchester fazer sua pré-temporada, mas o Bahia, que se esperava que fosse, por exemplo, campeão baiano com tranquilidade, foi derrotado pelo seu principal rival, o Vitória, que tem investimentos bem abaixo, né? Foi derrotado na final do campeonato baiano, contratou muito Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, grandes jogadores, mas o técnico Rogério Ceni já deu aí entrevistas dizendo que o time ainda faltam peças, né? Ele tem bons jogadores para o time titular, né? Mas quando se olha para o banco não é equivalente ao que ele tem no time titular, né? Então o Bahia ainda precisa aí de jogadores que possam suprir essa falta, né? Está entre os clubes que mais investiram, como eu falei, para a temporada de 2024. Precisa ajustar algumas coisas na questão defensiva, ali na transição defensiva da equipe. O Rogério Ceni vai precisar ajustar isso, pensando aí para o Campeonato Brasileiro também. Tem jogadores com funções híbridas, né, no decorrer do jogo, né? Jogador que
ora está mais defensivo, ora coopera mais ali para a construção ofensiva da equipe. Então o Rogério Ceni tem trabalhado muito essa questão, né? Eu acho que isso é inclusive até uma marca do Rogério Ceni, lembrando de quando ele foi técnico do Flamengo. O Flamengo fazia um primeiro tempo muito forte, muito pegado, mas chegava no segundo tempo, por exemplo, a equipe caía de rendimento, né? Isso tem acontecido com o Bahia também. Então é um ajuste que precisa ser feito, né, na manutenção de estilo de jogo, ajuste na defesa, né? E o Bahia tem time para brigar ali, pelo menos na primeira prateleira do Brasileirão, entre os 10 primeiros, mas essa questão de não ter um plantel totalmente qualificado ali, um plantel aí meio desajustado, pode fazer a diferença. Falando agora aí de um time que fez uma temporada quase que perfeita, né? Em 2023, mas terminou com um pesadelo. Estou falando do Botafogo, Botafogo que liderou o Brasileirão de 2023 por muitas e muitas rodadas. Muitos já diziam que o Botafogo seria campeão antecipado e no final perdeu o título para o Palmeiras e terminou fora do G4, né? Precisou ir a pré-Libertadores para chegar à fase de grupos da Copa Libertadores. Inclusive, grava esse vídeo após a segunda derrota do Botafogo em 2 jogos na Libertadores. Perdeu em casa para o Júnior de Barranquilla, time colombiano, e perdeu na altitude de Quito para a LDU, né, equipes que são acostumadas a jogar Libertadores. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também, falando sobre Libertadores. Você pode voltar alguns vídeos aí e assistir depois. Beleza? Botafogo que vai ter a estreia aí do técnico português, Arthur Jorge, ele que chega aí do Braga de Portugal para comandar a equipe botafoguense. Botafogo que já nesse primeiro trimestre já alcançou o seu principal objetivo, né, que era chegar à fase de grupos da Libertadores. Não começou também, mas tem tempo ainda para se recuperar. O Botafogo que trouxe bons jogadores, né? O time do Botafogo em relação a 2023 é melhor, trouxe o Luiz Henrique, tem a volta do Jefinho, chegou o Savarino, tem o Júnior Santos em grande fase também, tem Damian Soares, enfim, o Botafogo está melhor sim do que o ano passado, tem a melhora do Marlon Freitas ali no meio de campo, ele que foi muito criticado pela torcida por conta do final do Brasileirão do ano passado, mas precisa se ajustar principalmente na defesa. A defesa do Botafogo não marca bem, deixa muitos espaços. Temos visto isso principalmente aí nesses 2 primeiros jogos da Libertadores, né? O quanto o Botafogo tem erros defensivos, né? Erros de encaixe ali que precisam melhorar. E as brigas por posição, né? Como eu falei, porque tem peças muito boas, no decorrer desse Campeonato Brasileiro elas podem se acirrar cada vez mais, dependendo aí do rendimento desses jogadores. Como eu falei também, o Júnior Santos sendo destaque do início de temporada do Botafogo até aqui. Né? E é uma equipe que gosta de jogar assim, né? Para definir os ataques de maneira muito rápida, né? Com ligações diretas, dando a bola para o Júnior Santos e ele até aqui, né, em parte dos jogos, resolveu. O Botafogo tem uma equipe muito boa, né? Diria que não vai brigar pelo título. Ano passado, inclusive, o Botafogo liderar o brasileiro foi uma surpresa, né? Por ainda estar nessa transição da questão da SAF, né, do John Textor. Mas acredito que o Botafogo vai brigar entre Sul-Americana e Copa Libertadores para o Brasileirão de 2024. Quero falar agora da equipe que o Botafogo eliminou aí na terceira e última fase da pré-Libertadores, né, que é o Bragantino, Red Bull Bragantino, que também começou a temporada de 2023 no Brasileirão muito bem, chegou a ser vice-líder do campeonato ali na cola entre aspas do Botafogo, né, que o Botafogo chegou a ter mais de 10 pontos de liderança, então o Bragantino no final das contas também perdeu pontos e teve que disputar a pré-Libertadores e foi eliminado, está disputando a Copa Sul-Americana. E essa é a quinta temporada consecutiva que o Bragantino está na Série A depois de ser comprado pela empresa, pela Red Bull. E também o Bragantino perdeu, a gente pode dizer que era o seu principal jogador, né? O zagueiro Léo Ortiz foi vendido para o Flamengo, né? E tem feito uma falta imensa na defesa do Bragantino.
e o time como um todo também tem sentido a falta dele e de outros jogadores muito importantes para a equipe do Bragantino. Os jogadores mais importantes não têm conseguido atuar juntos por conta de lesão. Por exemplo, o Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Eric Ramírez, Mosqueira também são os principais jogadores dessa equipe aí do Pedro Caixinha, o técnico, mas que ele não tem conseguido escalar todos juntos por conta de lesões, e isso tem afetado o desempenho do Red Bull Bragantino até aqui na temporada. É uma equipe jovem também, mas que joga muito bem, tem um esquema de jogo muito bem definido também, tem feito boas temporadas, né? Na verdade tem oscilado, né? Porque na temporada 2022, se eu não me engano, terminou na parte de baixo ainda com o Maurício Barbieri no comando da equipe. Já em 2023, a maior parte do tempo ali ficou no G4 do Brasileirão. E eles apostam nessa questão também de jogadores mais novos, né, para desenvolvê-los e ter uma equipe jovem, e isso faz com que o Bragantino tenha mais fôlego nas partidas, marque lá em cima aquela pressão, né, que o Bragantino gosta de fazer, principalmente jogando em casa, fazendo aquele perde, pressiona também. Mas essa juventude, né, do Bragantino, essa questão dessa força que a equipe tem, dessa força que a equipe impõe, até o momento não tem gerado tantos gols assim para a equipe de Bragança Paulista, que tem até o momento como destaques o lateral esquerdo Juninho Capixaba, né, que é um dos melhores jogadores da posição no Brasil, e o Elinho, né, que jogando ali pela direita, que é o cara que faz o diferente, né, na equipe do Bragantino, que chama a responsabilidade, que parte para cima, é um excelente jogador. E um ponto positivo dessa equipe do Bragantino é que é a equipe aí que é uma das equipes que mais finaliza de fora da área. No futebol de hoje a gente vê pouco isso, né? As equipes tentando finalizar de fora da área, né? As equipes buscam mais invadir a área do adversário para fazer o gol. E o Bragantino tenta bastante usar esse recurso, né, que pode fazer a diferença também em jogos que estejam mais difíceis, em que não seja tão simples entrar a defesa adversária, né, quebrar as linhas do adversário. As finalizações de fora da área são muito importantes. Vejo também o Bragantino brigando por Sul-Americana e por Copa Libertadores durante o Campeonato Brasileiro. Vai depender do fôlego dessa equipe no sentido da maturidade, né? Será que o Bragantino vai conseguir ser constante durante todo esse Campeonato Brasileiro? Então eu coloco ele nessa disputa aí de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores também. Quero falar agora de um time que é um dos maiores do Brasil, né, mas que ainda é uma incógnita nessa temporada pelo seu início, né? Tô falando do Corinthians, que começou com o técnico Mano Menezes à frente do trabalho, muito embora ele tenha permanecido por conta de um contrato que o ex-presidente do Ilho fez, né, com ele, e agora a nova gestão meio que teve que mantê-lo, mas manteve até aonde deu, e mesmo assim prejudicou o início de temporada do Corinthians, né, que foi eliminado antes mesmo daquela fase eliminatória ali, das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians demite o Mano Menezes e traz o Antônio Oliveira, português, que estava no Cuiabá, fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá, Cuiabá que se esperava que fosse brigar para não cair, e o Cuiabá conquistou uma vaga para a Copa Sul-Americana deste ano. Então o Corinthians está em começo de trabalho, trouxe novos jogadores também. E o Antônio Oliveira foi uma das soluções, né, para minimizar esse início de temporada do Corinthians. Já tem uma certa melhora, o time ainda não tem jogado tão bem. O próprio estilo do Antônio Oliveira não é esse estilo que se espera que do Corinthians, né, de muita imposição, de muita pressão. Não é o jogo do Antônio Oliveira. E o Corinthians, além disso, teve outros problemas, né, por conta de dívidas e atrasos, né, em depósitos, por exemplo, de multas rescisórias, demorou a ter reforços liberados. Né? Então, os jogadores foram. O campeonato rolando, o Campeonato Paulista rolando, e os jogadores ainda estavam chegando. Né? Por exemplo, o Rodrigo Garro, né, que tem sido um jogador que tem feito a diferença nesse time do Corinthians. Chegou o Igor Coronado, e entre outros jogadores foram chegando de acordo com
com o andamento e com a liberação que o Corinthians foi recebendo, né? E como eu falei da questão aí da questão do plano de jogo do Corinthians, o Corinthians não deve ter um time que vai ser fissurado em ter a bola para controlar os adversários, sobretudo fora de casa, né? É o famoso aquele jogar por uma bola, né? Vai se defender bem e quando tiver a bola vai tentar resolver isso de maneira muito rápida, a não ser em casa, né? Jogando em Itaquera, na Neoquímica Arena, o Corinthians é muito forte, vai buscar ser protagonista, né? Mas os times do Antônio Oliveira têm esse perfil, né? De ser bem objetivo na construção e finalização das suas jogadas. Sem longas trocas de passe, né? Até chegar à área adversária. O Corinthians tem média de quase um gol sofrido por jogo, então tem que melhorar nessa questão aí defensiva, talvez um encaixe ali, algum erro que esteja acontecendo. Algo interessante, né? Já pensando nesse estilo de jogo do Antônio Oliveira, na maior parte das vezes o Corinthians tem feito gols logo nos primeiros minutos, que é uma maneira de você sair à frente do placar e controlar o seu ritmo de jogo, controlar as ações, né? Se defender bem, construir o seu placar e depois ficar de certa forma tranquilo no jogo. Então é algo que pode ser observado desse Corinthians do Antônio Oliveira para esse Brasileirão. E talvez aí uma boa notícia aí para o torcedor corintiano, o Yuri Alberto, né, muito criticado, realmente não vinha fazendo boas atuações, tem melhorado, tem feito gols. E chegou o Pedro Raul também, né? Pedro Raul, que ano passado foi contratado pelo Vasco, não foi bem, estava no México e o Corinthians o trouxe de volta para o Brasil. Chegou, tem feito alguns gols também, então pode ser muito útil para o Corinthians na temporada do Brasileirão de 2024. O Corinthians acredito que vai ficar, né, pelo que tem mostrado até aqui, vai ficar naquele meio de tabela ali e conquistando uma vaga para a Copa Sul-Americana, como aconteceu nesta temporada de 2023 para 2024. Né? Então, para mim, o Corinthians fica ali no meio de tabela, né? A não ser que esse time aí surpreenda, né? Mas pelo que a gente tem visto desse Corinthians jogar, né? Não mostra que vai alçar voos tão altos como pode. Né? Falando agora de uma equipe que vem da segunda divisão, mas que já disputou o Brasileirão Série A muitas vezes, tem um estádio que é um verdadeiro caldeirão lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, é o Criciúma. Criciúma que há exatos 10 anos foi rebaixado da Série A do Brasileirão e chegou a jogar a Série C e a segunda divisão do seu campeonato estadual, campeonato catarinense, nas últimas temporadas. Então aí, anos difíceis para o Criciúma, que consegue voltar à Série A do campeonato brasileiro. Né? E você pode pensar que o Criciúma, por ser uma equipe considerada aí hoje pequena, né, vai ser aquele time também que vai jogar por uma bola, que vai se defender o tempo todo, mas não é isso que se tem visto desse time do Criciúma, né? Que é um time que cuida bem da bola, que quando tem a bola procura criar jogadas, criar soluções, né? A partir do seu campo de defesa, né? E conquistando os espaços e que se sente mais confortável com ela nos pés do que se defendendo. Então é um time que consegue sim propor seu jogo e não apenas ser reativo. Além disso, como eu falei, tem a arquibancada do seu estádio, né, que é o Heriberto Rios, que pulsa, né, a torcida é bem pertinho do campo ali, e isso pode fazer a diferença também para o Criciúma no Campeonato Brasileiro. Equipe que ainda precisa de uns ajustes na sua bola aérea defensiva, né, que é uma arma aí que muitas equipes usam muito bem. E tem jogadores interessantes nessa equipe do Criciúma, o Renato Kaiser, né, atacante revelado pelo Vasco, que tem sido titular com mais frequência, mas o Felipe Vizeu, que foi revelado pelo Flamengo, rival do Vasco, é o artilheiro da equipe em 2024. E olha só que legal, o Criciúma trouxe um atacante, né, que é do Congo, né, o Bolassi, tem 34 anos e que já jogou a Premier League, né, já jogou pelo Crystal Palace, já jogou no Everton também. Então, um cara que com certeza é diferente e que pode fazer a diferença aí no Criciúma para o Brasileirão de 2024, né? Mas
por mais que tenha esses jogadores experientes, né, na sua equipe, acredito que a briga do Criciúma é para permanecer na Série A em 2025. Falando agora, quero falar agora do Cruzeiro. Cruzeiro também que tinha tudo para ter uma temporada aí, um Brasileirão talvez mais confortável, né? E talvez tenha mesmo, né? Mais para frente, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Cruzeiro acaba de demitir o seu técnico, Nicolás Larcamon, após perder a final do Campeonato Estadual para o seu arquirrival Atlético Mineiro. Quem disse aí que estadual não vale nada está muito enganado, né? Porque o Cruzeiro, a gente sabe que foi isso, né? A direção do Cruzeiro disse que não, mas o Cruzeiro estava vencendo, inclusive, o jogo de volta e tomou uma virada do Atlético Mineiro. E o Nicolás Larcamon foi demitido e o Cruzeiro traz o Felipe Seabra, Felipe não, Fernando Seabra, que estava na equipe ano passado, foi demitido e volta agora para comandar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que já foi também eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. Então agora só tem o Brasileirão para disputar e a Sul-Americana também. O Cruzeiro, então a equipe mineira já vai começar o Brasileirão com um técnico novo, né? Menos mal que ele já conhece os jogadores, conhece a equipe, estava lá no ano passado, então essa adaptação pode ser mais rápida para a equipe, né? Para o técnico, para a comissão técnica e para os jogadores também. Que tem o Matheus Pereira como destaque, né? Matheus Pereira que chegou aí vindo do futebol árabe, se eu não me engano, né? Não mostrou tanto para o que veio e agora tem sido o destaque desse time. Tem um atacante que chegou agora, que é o Juan de Neno, que tem como especialidade o posicionamento dentro da grande área, né? E as suas finalizações. Né? Então, o Matheus Pereira é o cara que constrói essas jogadas e serve os seus companheiros. Né? Além disso, o Cruzeiro tem como destaques o lateral Marlon e o William. Né? O problema é ter um elenco curto, né? Isso para as pretensões de Campeonato Brasileiro é muito complicado, né? E o time do Cruzeiro também se precipita muito em circular a bola em cenários de pressão, além de aspectos defensivos que precisam de um ajuste fino. Então o Cruzeiro ainda tem situações aí para ajustar, pensando em Campeonato Brasileiro, talvez precise contratar mais jogadores e ajustar melhor a sua equipe, né? Tanto na defesa, no meio, ataque, para fazer um brasileiro sem sustos, né? Cruzeiro que tal no máximo aí briga por uma Sul-Americana, mas precisa abrir o olho também ali na parte de baixo da tabela. Uma equipe que eu citei um pouquinho mais cedo aqui, agora vamos falar dela com um pouco mais de detalhes, é o Cuiabá. Cuiabá que foi talvez aí a grande sensação do Brasileirão de 2023, né? Fez grandes jogos, inclusive vencendo o Flamengo por 3-0 jogando na Arena Pantanal, conseguiu uma vaga na Sul-Americana, está disputando a Sul-Americana deste ano também. E olha só que dado interessante, né? Até agora, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui também, né? O Cuiabá, junto ao Flamengo, é a equipe entre as 20 do Campeonato Brasileiro. Não perdeu na temporada ainda, mas vale a gente fazer uma ressalva, né? Pela realidade que joga o Cuiabá, o campeonato lá do Mato Grosso, tem equipes, né? A menos por conta da Sul-Americana, que tem equipes melhores, mas o campeonato Mato Grossense é um campeonato que exige pouco. Do Cuiabá tem muitas equipes, a maioria das equipes está na Série D, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, então é um campeonato com nível técnico bem abaixo do que se espera, né? Que uma equipe que está na Série A de brasileiro tenha de testes para a sua temporada. Também ainda está sem técnico, está procurando um técnico, né? O Antônio Oliveira está no Corinthians, mas vai começar o campeonato com o interino, que faz parte da comissão técnica fixa, que é o Luiz Fernando Iubel. E o Cuiabá tem alguns problemas. Né? O primeiro deles é oferecer pouca resistência na frente da sua área ali. A equipe levou alguns gols por dar liberdade nesse setor, então o Cuiabá precisa de ajustes na sua defesa.
Mas, e um ponto bacana dessa equipe é a imposição física, né? Ter um time forte fisicamente também ajuda muito no Campeonato Brasileiro e tem um trio de muita imposição física e capacidade de reter a bola de costas para o gol, né? E a equipe também ganha muitos duelos aéreos, né? O jogador mais baixo é o Yuri Pita, com 1,83 m. Então isso pode ajudar também, pode ser um trunfo do Cuiabá para o Brasileirão de 2024. E a maior qualidade do Cuiabá é estar nesse jogo aí de transições rápidas, né? A equipe se defender bem quando tem a bola, né? Não fica pensando muito, né? Já joga essa bola para frente, para os atacantes, para os meios, para finalizarem e tentarem fazer o gol. Chegamos agora ao time que para mim aí é o grande, é o favorito realmente, assim, com sobras para ser campeão brasileiro. Está falando do Flamengo, né, que desde o final do ano passado trouxe o técnico Tite, né, que ainda treinou a equipe nas rodadas finais do Brasileirão 2023. E por mais que tenha perdido jogadores como Everton Ribeiro, por exemplo, Thiago Maia, entre outros, né, trouxe o Nicolás de la Cruz, que era um destaque do River Plate, um grande rival do continente, trouxe Matias Vinha, por exemplo. O time do Flamengo está muito bem, né, em jogadores que já estavam na equipe e que agora, com o técnico Tite, estão conseguindo jogar melhor, como o Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Varela, enfim, o time do Flamengo tem o Léo Ortiz, né, como que eu falei é, mais recentemente quando citei o Bragantino. Então o time do Flamengo é o melhor time aí com sobras, o Pedro fazendo muitos gols também. O Flamengo se dá o luxo, né, de ter o Gabigol, que é um dos caras que está na história da equipe, né, por mais que já há algum tempo não esteja jogando tão bem. Se dá o luxo de ter Gabigol, Bruno Henrique no banco de reservas, porque tem um plantel bem qualificado, muito bem qualificado mesmo. É um time que se defende muito bem, né? O Flamengo tá na fase ofensiva, né? Quando perde a bola, consegue fazer a recomposição de maneira muito rápida e fazer os ajustes necessários para proteger a sua defesa. Então, o trabalho do Tite nessa área tem sido muito bom, né? E tem sido eficiente também quando o assunto é fazer os gols, né? Claro que às vezes o Flamengo precisa de muitas chances, né, para fazer um gol, mas a equipe tem vencido, praticamente não tem tomado gols também na temporada, né, e briga muito. Para mim, o favorito, na verdade, é ser campeão brasileiro. Tem a marca de quase 2 gols de média por partida, né, e quase não foi vazada. Se eu não me engano, o único gol, o Flamengo tomou 2 gols, né, um no Campeonato Carioca, ainda como equipe sub-20, e tomou um gol do Milionários na primeira rodada da Copa Libertadores. Né? Então, para vocês verem o quanto o Flamengo é sólido defensivamente. E por mais que seja forte, muito forte defensivamente, não deixa de empurrar o seu adversário para trás. Né? Tem a bola, vai adiantando os seus homens de defesa, vai empurrando o time adversário para trás para tentar invadir a área e fazer o gol, né, e o adversário para trás em quase todos os minutos de jogo, né? Mas o Flamengo nos últimos jogos teve uma queda de rendimento, assim, começa o primeiro tempo muito bem, mas no segundo tempo, pensando por exemplo no jogo contra a Palestina agora da Libertadores, a equipe caiu muito de produção, né? Começa muito bem as partidas, mas no segundo tempo, não sei se é questão física também, enfim, tem caído de produção o time do Flamengo. O técnico Tite já disse que vai conversar com a diretoria para estabelecer prioridades, né? Porque tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores. Então, segundo o Tite, não dá para ganhar tudo, né? Então vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar no Brasileirão, mas eu acho que o Flamengo é amplo favorito para o título brasileiro, né, para buscar aí do nono título brasileiro. E o Flamengo tem encontrado dificuldades com equipes que se fecham bem ali na área, né, de encontrar esses espaços, né? Mas o Flamengo ataca com muitos jogadores, né, chegando na fase ofensiva, e isso facilita na hora de criar jogadas. Pela esquerda, por exemplo, Ayrton Lucas e Everton Cebolinha. Pela direita,
o Luiz Araújo, aproximações do De La Cruz, junto ao Arrascaeta, servindo ao Pedro, né, que é um grande artilheiro da equipe. E tem a questão da Copa América também. O Flamengo praticamente vai perder meio time aí titular, né? As laterais, né? O Varela, lateral direito, o Vinha, que por enquanto é reserva, mas vai ser convocado com certeza. O próprio Ayrton Lucas pode ser convocado pela seleção brasileira. De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar pela seleção chilena. Então o Flamengo pode se complicar nessa questão, mas tem um plantel muito qualificado, né? E como eu disse, é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, conquistando a vaga para mais uma disputa de Libertadores. E falando em Libertadores, o assunto agora é o time que foi campeão da Libertadores de 2023. Estou falando do Fluminense, que foi campeão da Libertadores, foi campeão aí da Recopa, agora em cima da LDU, e foi vice-campeão mundial, perdendo aí para o Manchester City, né? O que a gente pode dizer que é até normal, levando em conta a qualidade do Manchester City. Como eu já falei em outros vídeos aqui, o Fluminense ainda não voltou bem para essa temporada de 2024. A equipe considerada titular voltou mais tarde, né, das férias, até por conta do Mundial também. E acredito que isso esteja afetando o Fluminense ainda na temporada. Os jogadores ainda estão engrenando também. O Fluminense que perdeu o Nino, né, pro futebol russo e não trouxe um zagueiro à altura ainda. Então o Fluminense tem sofrido também em algumas partes na sua área defensiva. Mas tem jogadores que chegaram que já estão ajudando muito, né? Por mais que já sejam mais velhos, talvez sofram com a questão da lesão também, como o Renato Augusto, tem o Douglas Costa, o Marquinhos, que tem ajudado bastante o Fluminense, ele que é meio atacante, mas já jogou de lateral direito improvisado, sendo canhoto, né? Mas jogou assim, se não me engano, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O Fluminense tem deixado espaços, né? Quando deixa sua marcação, quando adianta a sua marcação, então deixa espaços entre a sua defesa e o seu meio de campo e precisa recuperar a intensidade na chamada pressão pós-perda, né? Assim que perde a bola, né? Já pressionar para recuperá-la de novo. O Fluminense que fez isso muito bem ano passado, mas até agora não conseguiu repetir, né? Então o Fluminense tem um plantel muito bom, o trabalho do Fernando Diniz no Fluminense é muito bom, mas precisa fazer esses ajustes para brigar lá em cima por Libertadores, quem sabe também pelo título brasileiro. E uma outra equipe que pode ir bem nesse Brasileirão também, nas últimas temporadas tem sido aí a grande sensação também, acredito eu, mas que ainda nessa temporada não começou muito bem, é o Fortaleza, time treinado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, né, fez um quarto lugar no Brasileirão 2021 ou 2022, né, foi até uma surpresa, né, mas foi um trabalho muito bom do Vojvoda, vice-campeão da Copa Sul-Americana, agora foi vice-campeão do Campeonato Cearense, perdeu nos pênaltis para o Ceará, seu principal rival, né, e perdeu um jogador extremamente importante, como é o Caio Alexandre, né, que foi para o Bahia. E o Fortaleza tem sentido muita falta desse jogador que ditava o ritmo do seu meio de campo. E por isso, e muito por isso também o Fortaleza tem jogado muito abaixo do que pode, muito abaixo daquilo que a gente já viu o Fortaleza jogar. Fortaleza também está disputando a Copa Sul-Americana, já venceu também as duas primeiras partidas. Outro jogador que faz falta também é o Caleb, né, que é um meia atacante, e tem sofrido muitos gols de contra-ataque dos adversários, algo que o Vojvoda precisa ajustar também, essa questão defensiva do Fortaleza, que acabou de contratar, né, o meio-campo Emmanuel Martinez, que estava no América Mineiro, chegou a ser especulado no Vasco também, mas a equipe cearense levou a melhor. Vejo também o Fortaleza brigando ali por meio de tabela, né, e se fizer uma campanha aí muito ajustada, né, como foi essa aí de 2022, por exemplo, pode chegar a uma Libertadores, né, mas precisa jogar muito bem, né, e ter peças de reposição também que mantenham o time jogando em alto nível. Falando em chegar na parte de cima da tabela e buscar vaga na Libertadores,
Quero falar do Grêmio, né, do Renato Gaúcho, Grêmio vice-campeão brasileiro em 2023, é, algo que não se esperava, porque o Grêmio estava vindo da Série B, né, e fez um grande campeonato brasileiro, muito em conta também do Luizito Soares, né, que já está fazendo falta aí nesse time do Grêmio, ele que foi pro Inter Miami, tem feito muita falta, e por lugar dele, o Grêmio trouxe o Diego Costa, atacante que estava no Botafogo, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo também. O Grêmio aqui foi campeão agora, gaúcho também, em cima do Juventude, mas também, mas na Libertadores começou mal já, né? 2 jogos, 2 derrotas para The Strongest na Bolívia e para o Huachipato do Chile, jogando na arena. Né? E o Grêmio é aquele jogo do Renato Gaúcho que a gente já conhece, né? Com muito ofensivo, com algumas variações, dando liberdade para os homens da frente ali fazerem as suas jogadas. Né? Foi assim que apareceu, por exemplo, Everton Cebolinha, o Ferreirinha, por exemplo, né? Jogadores que de frente ali, de lado de campo, que o Renato Gaúcho gosta muito e que cresceram, né, no futebol brasileiro e internacional. Mas ainda precisa ajustar algumas coisas é, nos diferentes momentos da partida, né? Questão de concentração, de manter o seu estilo de jogo, né? Mas trouxe bons jogadores que podem fazer o Grêmio também brigar, por exemplo, por Libertadores. Além do Diego Costa, tem o Pavon, né? E tem o Soteldo, né? Soteldo que estava no Santos, né? Além disso, o Grêmio precisa ajustar também aí a dificuldade de sair jogando com passes curtos, quando o adversário marca bem a sua saída de bola. Né? Então precisa ajustar essa questão, que hoje praticamente todas as equipes aí no futebol saem jogando dessa maneira, né? Sai tocando a bola desde o goleiro. Mas vejo que o Grêmio pode sim buscar uma vaga na Libertadores, né? Precisa fazer esse ajuste na sua equipe, né? Mas acho que o Grêmio consegue sim brigar por Libertadores no Brasileirão de 2024. Vamos falar agora aí do grande rival do Grêmio, o Internacional, que está com um timaço, né? O Internacional que se renovou se reforçou ainda mais para a temporada, né? E consequentemente para o Campeonato Brasileiro. Trouxe, por exemplo, Rafael Borré, atacante colombiano que estava na Colômbia. Né? Tem Thiago Maia também, que estava no Flamengo. Time do Internacional que vai muito bem, né? Mas que há muito tempo, né, não ganha o título de grande importância. Né? Eu lembro do Internacional na minha infância ali, né? Lá para 2006, por exemplo, sendo campeão de Libertadores, campeão mundial em cima do Barcelona, campeão de Recopa, campeão de Copa Sul-Americana também. Então há muito tempo isso não acontece. Ano passado quase chegou à final, né? Se não fosse aquela chuva de gols perdidos pelo Ener Valencia. O último título relevante aí do Inter foi a Recopa de 2011. E o Brasileirão esse ano, o Brasileirão o mais recente, pode completar 45 anos, o último Brasileirão do Internacional. Então, uma equipe que há muito tempo não é campeã brasileira, né? E esse time comandado pelo Tchatcho Kudê é um time que vai buscar sempre o controle dos adversários com a posse de bola e tem muita qualidade para fazer isso pelos jogadores que tem, Alan Patrick, Wanderson, Arangues, Bruno Henrique. O time do Inter é muito bom, é muito qualificado, né? E como faz esse pé de pressiona muito bem, né? E tem variações de jogadas em bolas ofensivas esse time do Inter, né? Em escanteios, faltas laterais, faltas centrais. Tem um repertório muito interessante esse time do Internacional, que eu acredito que pode brigar também por Libertadores e dependendo do encaixe dessa equipe na temporada, por que não talvez brigar lá em cima pelo título brasileiro, né, de acordo com o desenrolar desse Brasileirão. Qualidade tem, jogadores tem, mas precisa aí se encontrar esse time do Inter, que não chegou nem à final, né, também do Campeonato Gaúcho, foi eliminado nos pênaltis para o Juventude. O Inter também que já há algum tempo não ganha o campeonato estadual, campeonato local, então pode ver também aí
no Brasileirão, uma oportunidade aí de quem sabe voltar a ser campeão brasileiro, o que quase aconteceu ali em 2021, 2020, né, naquele campeonato doido, né, que o Flamengo acabou levando, né, os jogadores assistindo pelo celular ao final do jogo do Internacional. Então, esse time do Inter pode brigar sim lá em cima, né, até por título brasileiro, inclusive. Né. Continuamos ali no estado do Rio Grande do Sul para falar do Juventude. Juventude que acabou de subir, acabou de voltar da Série B, né, um trabalho bacana feito pelo Thiago Carpini, campeonato de recuperação na Série B de 2023. E agora tem Roger Machado como técnico, muito conhecido aí, né, de quem acompanha o futebol nacional. E esse time tem muita força e imposição para vencer os duelos ali no meio campo, principalmente após ligações diretas. Né? Então é um time, né, que por conta do seu plantel, da sua qualidade, vai trabalhar dessa maneira. O Roger Machado também é um técnico que gosta muito de trabalhar dessa maneira e acelerar em ataques em mais velocidade, né? Talvez buscando sempre jogar no contra-ataque, né? Um jogo mais reativo, né? E a sua atitude é pautada em recuperar a bola e chegar à meta rival sem posses tão longas, né? Algo mais objetivo, né? Então o time é armado para jogar aí no contra-ataque, né? Resumindo, tem o atacante Gilberto, né? Já passou aí por grandes equipes no futebol brasileiro, como Vasco, São Paulo. Tem o Nenê também, que por mais que não seja titular, é um cara que pode resolver numa bola parada, no controle de bola aí na parte final de jogo. E o problema do Juventude é encarar equipes, né, que marcam bem perto da sua área, né? Não consegue criar tão bem em jogos contra essas equipes e precisa também melhorar sua transição defensiva, que hoje é essencial aí no futebol mundial, né? Vamos falar agora do campeão, do atual bicampeão, na verdade, né? O atual bicampeão brasileiro, Palmeiras, time que vai para o quarto ano consecutivo de trabalho também do Abel Ferreira, que é um dos técnicos mais longevos, se não o mais longevo, comandando uma equipe no Brasil. É também um dos favoritos ao título brasileiro, com certeza, pelo trabalho consolidado que tem, o estilo de jogo que tem, os jogadores que tem também, o Endrick também, que está desabrochando cada vez mais e decidindo partidas, inclusive para a seleção brasileira. Né? Ele que já está contratado pelo Real Madrid e daqui a pouco vai embora para a Espanha. E o Palmeiras é o maior vencedor da história do Brasileirão. Né? Como eu falei, é um dos favoritos ao título. O Palmeiras também, início de temporada, né, ainda falta algumas coisas, né, para ajustar para a gente ver o Palmeiras que a gente tem visto jogar. Né? Palmeiras que inclusive agora foi campeão, bicampeão paulista também. Né? Palmeiras que venceu o Santos na final, mas teve uma queda na sua regularidade em alto nível. Né? Com uma equipe a gente está acostumado a vê-la jogar bem sempre, né? Quando ela dá uma diminuída no ritmo, a gente percebe logo. Então a quantidade de jogos convincentes e de imposição na Palmeiras, principalmente em casa, joga pressionando o adversário quase que o tempo todo, deu uma queda nessa temporada. O Palmeiras que consegue também chegar na área do rival com bastante gente, né, na fase ofensiva, para ter mais condições de buscar o gol, seja em transições rápidas ou após troca de passe. Né? Então o Palmeiras tem esse repertório, né? Chega muito rápido na área do adversário, mas tem essa paciência para trabalhar as jogadas e buscar o gol. Precisa evoluir também nessa questão na marcação alta, né? Desde a saída de bola dos adversários. E como eu falei da questão do Flamengo, o Palmeiras também tem muitos jogadores selecionáveis, né? Então pode perder jogadores nesse período, né? Piquerez, Endrick, o goleiro Everton também, entre outros para para as seleções brasileiras e seleções sul-americanas também, mas Palmeiras aí com certeza é um dos favoritos ao título e consequentemente aí a uma vaga na Libertadores da América de 2025. Permanecemos em São Paulo para falar do São Paulo. São Paulo que também há uns anos atrás aí foi tricampeão brasileiro, né, 2006, 2007
e 2008. Né? Tá no início de trabalho aí com o Thiago Carpini, que também não tem agradado ao torcedor. São Paulo que achava que teria o Dorival Júnior para essa temporada, mas o Dorival acabou indo para a seleção brasileira, então teve que recomeçar. Né? O São Paulo também que foi eliminado de maneira precoce no Campeonato Paulista, não chegou à fase final, né? Não chegou a disputar a final do Campeonato Paulista. Na Libertadores tem uma derrota e uma derrota para o Tajeres e uma vitória sobre o Cobresal do Chile, jogando no Morumbi. Como eu falei, tá com desempenho oscilante, né? Não tem jogado tão bem assim como pode esse time de São Paulo. O Thiago Carpini precisa fazer com que um dos principais jogadores dessa equipe, o Rames Rodrigues, né, que quase foi embora, depois voltou, que esse cara renda mais para esse time do São Paulo. Tem sofrido com muitas lesões também, que isso também acaba afetando o trabalho da comissão técnica. E nas bolas paradas, o São Paulo vive aí uma dicotomia, né, que é uma coisas opostas, né? Tem falhado demais na questão das bolas defensivas, mas tem chegado bem na área dos adversários através das bolas paradas e vai contar muito também com o Lucas, né, que é um cara que pega a bola, que parte, que cria as jogadas também. Esse time de São Paulo para mim também é uma incógnita, né, por conta do que tem apresentado, mas fico entre Sul-Americana, né, e se esse time se ajeitar e começar a jogar bem, pode sim buscar vaga para a Libertadores do próximo ano. Outro time também que se esperava mais, né, dele e que o torcedor vai estar começando o campeonato bem preocupado é o Vasco da Gama. O Vasco que gastou muito, né, mas a qualidade desses gastos é meio duvidosa, né? O Vasco que trouxe o Adson, trouxe David, trouxe o João Vitor e mesmo assim o time ainda continua deficiente em peças, né? O time não evoluiu tanto como se esperava do ano passado, em que quase foi rebaixado, para 2024. O Vasco que trouxe Alexandre Matos, já demitiu Alexandre Matos, uma confusão nessa questão. O Vasco que ainda não tem um patrocinador master, pelo que eu li, acho que é a única equipe entre as 20 do Brasileirão Série A que ainda não tem um patrocinador master, né? Então, esses processos da 777, que é a empresa que comanda o futebol do Vasco, para contratar, também burocratizam toda a situação. O Vasco perdeu Paulinho e Jair por aquela lesão do joelho, LCA, no ligamento cruzado. Então, esses caras só vão voltar bem mais lá para frente. O Vasco também provavelmente perdeu o Paê para esse início aí, para esse primeiro mês de Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco também chega nesse Brasileirão com muitas incógnitas. Né? O trabalho do Ramon Dias, que também começou bem, né? Ele começou jogando agora ele com 3 zagueiros. Né? Teve bons jogos nesse sistema, mas o Vasco precisa acertar essa lacuna ali entre defesa e meio de campo, que fica um buraco, né? Nesse espaço. O Vasco tem sofrido com isso, sofreu contra o Água Santa na segunda fase da Copa do Brasil. Foi eliminado para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca e agora vem mais um Campeonato Brasileiro pela frente, né, que o Vasco, se não abrir o olho, mais uma vez vai brigar para não cair. Né? Mas seus jogadores têm falado que o Vasco vai, o Verratti, por exemplo, o Galdames, tem falado que o Vasco vem para buscar uma vaga numa competição internacional. Né? Para mim, só acredito vendo, né, esse time do Vasco se encaixando nesse Campeonato Brasileiro, jogando bem, né, para quem sabe buscar uma vaga aí de Sul-Americana. Até que a Sul-Americana não é tão difícil, né, até o 15º ali que se classifica para a Sul-Americana, mas se o Vasco chegar, por exemplo, a uma Libertadores, para mim vai ser uma surpresa. E para fechar, né, o 20º time aí, depois desse longo vídeo, acho que é o vídeo mais longo do canal, o Vitória. Teremos Barradão na Série A 2024, um dos estádios aí mais icônicos do futebol brasileiro. Teremos Barradão em 2024. Barradão, casa do Vitória, que está voltando aí à Série A.
depois de um longo tempo, depois de 5 edições fora da Série A, da Série A, inclusive um rebaixamento para a Série C. O Vitória da Bahia está voltando para a elite do futebol brasileiro e é uma equipe que tem um desempenho melhor quando encontra espaços para acelerar em ataques rápidos, né? Essa questão aí de resolver rápido, né? Tem a bola, vamos resolver, vamos fazer gol, vamos buscar o gol, vamos levar perigo para o nosso adversário. É uma equipe que busca atrair os adversários em trocas de passe inicialmente curtas por um lado, mas a intenção é que é uma inversão rápida pegue um jogador. Né? Então o time está, exemplo, está trabalhando a bola aqui na esquerda, fica tocando passes ali para gerar espaço na direita para o jogador, né, o ponta, o meia, chegar em condições de entrar na área adversária e gerar perigo e gerar, quem sabe, um gol, né? E na esquerda, quem avança bastante é um lateral esquerdo, o PK, né? Que jogou no Cuiabá na temporada passada, né? E o Vitória que tem uma série de medalhões aí na sua equipe aí, né? Tentando, né? Quem sabe recuperar esses caras, né? Para fazer um bom campeonato brasileiro. O Vitória que é uma equipe que também nesses últimos anos tem se organizado financeiramente, pelo que eu li tem feito pagamento de salário de maneira adiantada. Inclusive, então olha só quem faz parte desse time do Vitória. O goleiro Muriel, o zagueiro colombiano Zapata, que jogou no Milan, tem o Luan, do Grêmio, né, que há muito tempo não joga bola, essa é verdade, né? Tem o Jean Mota, que é ex-jogador do Santos, Everaldo, ex-Fluminense, e o Luiz Adriano, né, que estava até pouco tempo aí no Palmeiras e no Internacional. E também resolveu apostar na recuperação do volante Luan Silva, que é jogador do São Paulo. Vitória, que para mim também Vitória campeão baiano em cima do Bahia. É uma equipe que para mim vai lutar para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí belisca uma vaga na Sul-Americana também. Mas acho que o principal objetivo do Vitória nesse Brasileirão é permanecer na Série A e aí nas próximas edições e buscando voos mais altos. Né? Então esses foram os 20 times, né, do Brasileirão Série A. Comenta aí, né? Coloca aí nos comentários para você quem é que vai brigar pelo título, quem é que vai brigar por Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, quem vai brigar para não cair. Coloca aí nos comentários e agora eu vou compartilhar com vocês aqui os jogos da primeira rodada do Brasileirão, começando já nesse sábado, dia 13 de abril, com Internacional e Bahia, às 6h30 da tarde, jogo lá no Beira-Rio. No mesmo horário tem Criciúma e Juventude, o jogo lá no Heriberto Rios. E no sábado também às 9 horas temos Fluminense e Red Bull Bragantino no Maracanã. No mesmo horário, São Paulo e Fortaleza no Morumbi. Aí no domingo nós temos às 4 da tarde Atlético Goianiense e Flamengo, jogo que vai ser no Serra Dourada, inclusive, né, um grande estádio lá em Goiânia. Vasco e Grêmio às 4 horas da tarde em São Januário, já com ingressos aí esgotados. Corinthians e Atlético Mineiro, Neoquímica Arena, às 4 da tarde. Atlético Paranaense e Cuiabá, na Arena da Baixada, também às 4 da tarde. Cruzeiro e Botafogo às 5 da tarde, no Mineirão. E para fechar a rodada, lá no Barradão, Vitória e Palmeiras. E para terminar esse vídeo aqui, quero trazer para vocês todos os campeões brasileiros. Né? Contando aí desde do que a gente conhece hoje como brasileiro, né, que começou ali na década de 70, quanto os outros títulos aí que foram reconhecidos depois, né, seja na justiça ou pela própria CBF. Palmeiras tem 12 títulos, Flamengo e Santos tem 8 títulos, e o Corinthians também. São Paulo tem 6 títulos, Cruzeiro tem 4 títulos, Fluminense e Vasco também tem 4 títulos. Atlético Mineiro Internacional tem 3 títulos. Grêmio, Botafogo e Bahia tem 2 títulos. E Atlético Paranaense, Sport, Coritiba e Guarani tem um título cada. E aí, o que você espera para esse Campeonato Brasileiro de 2024? Né? O Brasileirão, para mim, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? Campeonato de pontos corridos aí entre tantos outros aí. Para mim vai ser mais uma grande edição do Brasileirão.
E o que você acha? Coloca aí nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e até a próxima.